Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê do Célia. Rolê do Célia. Olá, muito bom dia a você. Hoje não é sexta-feira, mas estamos quase lá. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. É isso aí, bom dia pra você! Alô, rolezeiros e rolezeiras que nos acompanham ao vivo e também na nossa reprise às 4 horas da tarde. É isso, meu povo, Interpal está na área. A Interpal. E hoje nós vamos ver nesta bagunça organizada o seguinte: os ataques sexistas que a ministra Marina Silva sofreu no Senado. Agora é engraçado, né? Porque Virgínia Fonseca, que faz promoção de jogos de azar, foi recebida como celebridade. Já Marina não, né? Olha o nível deplorável dos políticos desse país. Olha o nível dos políticos que nós temos. Pelo amor, né? Agora, olha só um detalhe importante. Muitos deles foram eleitos por mulheres. Então você, mulher, que votou nesses caras, preste atenção. Falando nesses caras, Eduardo Bolsonaro gastou o teto de verba do gabinete, mesmo morando nos States e se divertindo em rodeios nos Estados Unidos, de chapelão e tudo. Nada contra rodeio, mas com dinheiro público fica difícil. E olha essa que vem do Sergipe, tem nova loteria estadual sendo lançada por lá. A gente falando em apostas, né? A gente trazendo à consciência esse vício. Mas no Sergipe parece que, enfim, eles têm outra interpretação sobre o caso e a gente vai mostrar hoje aqui no Rolê. Tem protestos de motoboys aqui em São Paulo. Não sei se vocês estão acompanhando, vocês que estão fora do Brasil, mas algumas empresas de aplicativo agora querem colocar mototáxi aqui em São Paulo. E uma menina morreu na semana passada, numa avenida movimentada aqui em São Paulo. Então tem um embate aí entre a prefeitura, os aplicativos e também os motoboys rolando. São 3 frentes que a gente vai trazer isso para você. Teve também xenofobia no jogo do São Paulo. Cara, eu fico impressionada porque as pessoas não entendem que, olha, somos todos latinos, viu? Caso reste alguma dúvida aí. E a gente vai mostrar também o vidão de luxo que tem o novo técnico da seleção brasileira. Estou falando de Carlo Ancelotti, que está no Brasil e olha, cara, se reverter em resultado, Vitão, a gente está bem. A gente está bem. Tomara que reverta. Porra, meu! Bom dia para você. Bom dia, Robs, tudo bem? Bom dia, audiência. Vamos lá, quarta-feira, quase sexta, vamos lá. Sexta. No Vitão Indica de hoje, trouxe uma dica de um filme que tá no cinema ainda, pra galera assistir. Não é Premonição premonição. 6. Meu Deus do céu, segura o teto. É muito bom, é divertido, é a mesma história dos outros. Tem a pessoa ali que tem a visão, ela tenta salvar todo mundo, mas aí depois a morte vem buscar. Só que esse daí tem um twist, que as pessoas conseguem sobreviver e a morte busca depois. Para, Vitão, para, Vitão. Para. Não, mas esse aí tá no trailer. É tá, só pra instigar mais. Entendi. Mas é isso, é muito divertido, é muito bom, as mortes são bem legais, tipo assim, é um filme muito bem feito. E essa é a minha recomendação de hoje, Robs. Bom dia. Bom dia pra você e bom dia pro meu amado, querido, idolatrado, o meu, o seu, o nosso, Guga Berrante Noblar. Bom dia pra você. Ô, Robs. Te amo, Robs. Que delícia a dica do Vitão. É muito legal as mortes, diz o Vitão. As mortes são legais, galera, do filme. Premonição você já não tinha indicado, pelo menos o Premonição 5, sei lá, o 4. Eu acho que o Vitão já indicou Premonição. Nunca indicou. Eu nunca vi Premonição. Faz 10 anos. É, né? Que não é lançado. Eu tenho curiosidade. Eu nunca vi. Eu sei que esse filme bomba, né? Já tá no 6. É tipo A Hora do Pesadelo. Não param mais de fazer esse filme, mas eu nunca assisti. Apesar de ter até a curiosidade. Mas enfim, vou assistir o Premonição 1 em sua homenagem. E vou me divertir, me deliciar com as mortes, como o Vitão faz no filme. Veremos se é mesmo. Um é muito bom. Divertido. Um é muito bom? Vou assistir também. Não vi nenhum, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. Mas vou ver. Tá falando que é bom, dica do Vitão. Segura, cara.
Premonição 6, pra Olha, você que gosta de ver essas mortes esquisitas. Eu não gosto de ver morte, mas tá tudo bem. aproveitar e mandar um beijo aqui, ó. Emerson Obara, Chico César, Lígia Medeiros, Ciro Luiz, toquem, Henrique Balum tá aqui, toquem o terror aí no chat, Gladys Garcia, Edson Martins também, toquem o terror aí no chat. Vamos agitar o chat como agitaram ontem a comissão onde estava a Marina Silva. Que foi Maria. aqui, Obrigado, chat. De fato, concordo com vocês. Rosa é a cor mais quente. Roda a vinhetinha, porque hoje este programa está pegando fogo. Tá pegando fogo, chama! Chama o Chamu, tá? Vamos começar com essa notícia, porque não tem como abrir o programa com outra. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou e fez muito bem a sessão da Comissão do Meio Ambiente ontem, depois de novas falas desrespeitosas do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. O mesmo que em março tinha dito isso aqui, ó, roda. Imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Todo Já começa errado daí, né? Sabe o que acontece? Não ter correção no começo dá margem para a pessoa continuar e se achando no direito, entendeu? Porque daí, dessa fala que não deu em nada, seguiu o que vimos no Senado, tá? Vamos lá, porque tudo começou quando o senador Marcos Rogério, do PL de Roraima, que presidia a sessão, cortou o microfone da ministra diversas vezes. E aí a senadora Elisiane Gama saiu em defesa dela, óbvio. Tem o vídeo aí? A ministra tem o direito de fala e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é casa. Aqui Senadora Elisiane, Vossa Excelência, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Que palhaço. Seguinte, gente, Marcos seguiu desrespeitando a ministra. Vamos ver. A educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Sexismo seu, né? Que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não. A partir daí, meu povo, Plínio Valério, esse que falou aí que queria enforcá-la, que a gente mostrou aqui, provocou a ministra. E foi nesse momento que ela decidiu, ó, sair fora, se retirar. A melhor coisa que ela poderia ter feito. Que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos Quem assegurar. é você na fila Vamos do assegurar. pão, cara? Vamos o senhor não me Presidente, respeita por favor, como ministro. não provoque. O senhor que disse que Aí eu queria vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. Ministro, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria... eu vou me retirar. Se Vossa Quando eu separei, Faça é um porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O devia ser da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Se me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora... por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata? A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata. Está com medo de mim? Eu vou De pedir... mim, ministra? Está com medo? Agora, Guga, primeira coisa, ministra Marina Silva, obrigada, a senhora nos representa por ser uma mulher, Claro. por ser uma defensora incansável do meio ambiente, por ser uma ministra de Estado. Se não fosse ministra, teria o nosso respeito ainda assim, incondicionalmente. Agora me choca, Guga, quem saiu em defesa da ministra no Senado? Eu vi a Elisiane Pois é. Gama. Quem mais? Hã?
Né? Hã? Quem? Cadê? Quem? Olha, saiu Jacques Wagner, Elisiane Gama, Rogério Carvalho, que é o senador do PT de Sergipe. Basicamente foram esses três. Não teve, de fato, uma defesa enfática da Marina Silva como deveria ter. Inclusive passou a imagem ontem, né, a parte da opinião pública, dos jornalistas tentaram traduzir ontem como um momento de isolamento da Marina Silva. A Marina Silva não tinha ali um grupo do governo de fato pronto para defendê-la e teria passado a imagem de alguém que está isolada, porque é do governo, mas não é. É governo, mas desagrada a parte do governo. Então, ontem tentaram construir essa imagem. Mas a imagem que a Marina, de fato, saiu do Senado ontem é de alguém muito maior do que entrou lá. Ela se agigantou, de fato, ela se agigantou. Você viu a Marina tendo que responder 3, às vezes 4, porque a gente só passou 2. A gente passou o Plínio, a gente passou o Marcos Rogério, mas teve também o Omar Aziz, que pegou pesado com a Marina também, antes desses 2. Então foram 3 senadores, homens, que partiram para cima dela de maneira enfática e ela conseguiu peitar os 3. É isso. E mesmo quando estava 2, 3 contra ela, teve um momento que eram 2, 3 tentando atropelar a fala dela, ela foi lá e conseguiu se impor. Então a Marina, ela venceu ontem, né? Se a gente disser que foi uma briga e o vencedor da briga, da treta, da confusão, foi a Marina por goleada. Ela meteu um 7-1 ontem, saiu com a imagem muito reforçada de alguém que, além de defender o meio ambiente, defende as mulheres e não aceita ser atropelada por senador machão que só bate de frente com mulher, né? Que só cresce para cima de mulher. Então, parabéns a Marina Silva, que ontem ficou gigante. Esse Marcos Rogério, que arrumou essa confusão toda, ele é um bolsonarista raiz. Em 2020, ele não era nada. Até que em 2020 ele foi indicado a vice... nada, né? Ele é um nada. Nada. Mas agora ele tem, por exemplo, uma comissão que ele preside. Então, assim, ele ganhou um certo espaço na política. E por que ele ganhou? Porque ele virou um bolsonarista raiz. Em 2020 ele foi indicado a vice-líder do governo Bolsonaro, no momento, inclusive, que o Bolsonaro estava sem partido, ele tinha saído do PSL, estava querendo montar o partido dele, que ele não conseguiu. E neste momento ele indica o Marcos Rogério como vice-líder do governo, ele começa a ascender junto ao bolsonarismo, e como um bolsonarista foi lá e fez um ataque covarde a uma mulher, acabou levando uma lição ontem, ficou feio para ele, e ele não quis depois capitular, pedir desculpa, né? Depois ele ainda fez uma nota reforçando que não, tá usando isso de maneira política e que ele repudia, e não pediu desculpa não. Então ele quer seguir errando, esse que é mais um que vive da sombra do Jair Bolsonaro. E sabe o que falta, Guga? Vou falar pra você, correção nesse povo. Se Bolsonaro, quando homenageou o Ustra, lá atrás, já tivesse sido expulso da vida pública, cara, ele não teria sido presidente. Se já tivessem enquadrado esse cara, quando ele falou da Marina na primeira vez, ele não falaria essa segunda vez. Assim. E aí eu te pergunto, cadê a comissão de ética? Cadê a quebra de decoro que funciona para uns, mas não funciona para outros? Assim, é impressionante. Duvido que se fosse um homem branco, eles teriam atacado dessa forma. Assim, é inacreditável, Guga. É tchutchuca, ele é tchutchuca. Exatamente. Ele é tchutchuca. Quando é homem branco, em general, ele é tchutchuca. Ele só vai para cima de mulher. Assim, que frouxo! Porque ele desqualifica uma pessoa que engole, que almoça, janta e come a sobremesa. Porque ela tem conteúdo, ela é uma defensora, ela tem uma causa, ela tem um propósito. Ela não é uma pessoa rasa, oportunista, como são esses caras. Assim, é inacreditável. Até as mulheres de direita ficaram inconformadas, assim, com isso tudo. Porque isso é um ataque a todas nós. Silenciar lugar de mulher, certamente não é ao seu lado.
Lamento que você tenha uma esposa. E como é que ele fala, a vida né? da sua esposa como é que ele também. fala? E como é que ele fala? Eu te respeito como mulher, mas não como ministra. Esse é um dos momentos de maior vexame aí do Senado nas últimas décadas. Vai ficar marcado na história da política, isso daí, sem dúvida. E esse sujeito aí, como você falou, o Plínio, que é o Marco Rogério, é o que está ali do lado dela presidindo a sessão. E depois tem o Plínio, que foi o que tinha dito já no passado, num passado recente, que desejaria enforcar a Marina Silva, desejava enforcá-la quando a ouvia, que achava muito chato a ponto de desejar enforcá-la, e falou, segundo ele, que seria num tom de brincadeira. Claro, é uma brincadeira, olha a brincadeira do cara. Mas, enfim, esse daí foi o que, como você disse, já poderia ter levado uma reprimenda, e não aconteceu nada com ele. E esse Marcos Rogério, o que estava presidindo, tem uma notícia que foi dada até pelo ICL no ano passado, pelo portal do ICL, que durante uma festa de aniversário, ele brigou, ele saiu na porrada com outro político, que é o Léo Moraes, que tinha sido diretor-geral do Detran em Rondônia. Rondônia é o mesmo estado do senador Marcos Rogério. E eles saíram na porrada na festa, sabe por quê? Porque o ex-diretor do Detran, pelo jeito, deu uma cantada numa mulher que estava acompanhando o Marcos Rogério na festa. Aí o Marcos Rogério, que estaria bêbado, foi pra cima dele, saiu na porrada e levou um preju, levou um socão na cara. Essa é a história. Então, além dele ser um sexista, ele também é esse tipo de machão que briga por cantada em festa, mas pelo jeito levou um preju, tomou um pau. Essa notícia foi dada pelo ICL no ano passado. Olha o nível, cara. Olha o nível. É inacreditável, olha o nível, cara. do sujeito. Assim. E o cara é eleito, Guga, sabe? Essas coisas que vão me comovendo. O cara é eleito. Ele representa ali, não só homens, como também mulheres. Verdade. Como é que o cara me dá uma dessas? Sabe? É irônico, sabe por quê? Sabe que assim, aí eu fico pensando, né? Virgínia Fonseca foi na CPMI, foi tratada como celebridade. Aí vai Marina Silva e é apedrejada, é violentada. Assim, não tem a mínima lógica isso tudo. Quer dizer, tem, né? A gente sabe que tem. Tanto que os internautas também já se manifestaram. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, num tweet, ó, que tá junto com a gente. A diferença como Marina e Virgínia Fonseca foram tratadas no Senado diz muito sobre a nossa sociedade. E é verdade. O que a gente vê ali é uma micro-sociedade, né? Não dá para deslocar o que acontece em certos grupos, porque cada grupo é uma micro-sociedade onde tem pessoas variadas, infelizmente. E pessoas desse nível que a gente está vendo aí. Não é só porque são políticos que eles são alheios e são diferentes. Agora, a diferença é que eles são eleitos. Pois é. Essa é a diferença pequenininha dessa micro-sociedade que a gente coloca e que a gente estimula para que nos represente. Estimula votando, no caso. Sabe? É isso. Claro. E aí a gente vê, um vexame, né? Mesmo. É um vexame. É um vexame. Virgínia, eles fazem selfie. Virgínia, eles tiram fotinho, aquela que tá faturando em cima de algo que é pelo menos imoral. Enquanto a Marina Silva, que é um personagem chave na história da política moderna, uma pessoa que tá entre os grandes personagens da política, é um dos grandes nomes da nossa política e que consegue reforçar a imagem do Brasil como um país que protege o meio ambiente. Ela é importante para dar credibilidade para o Brasil. Internacionalmente. Coisa que nem sonha. A Interpol. Marina Silva é a pessoa que mais luta pelo meio ambiente no Brasil. Isso é indiscutível. Ela é necessária, por mais que tenha gente aí enchendo o saco, dizendo, ela atrapalha. Ela atrapalha o quê? Ela cobra, ela vai atrás daquilo que é necessário para que o meio ambiente não seja atropelado pelo capitalismo, por um crescimento desvairado que não leva em consideração também a ecologia, enfim. É necessária, a gente precisa de gente como ela.
E aí eles vão lá e destratam a Marina Silva, uma vergonha, um vexame que fizeram ontem. Absurdo, E aí a Virgínia foi selfie. Então isso de fato retrata como funciona, né, o Senado e a política. É um bando de oportunista, a maioria, querendo lacrar e pensando só no próprio umbigo. E no é bolso, isso, né? eles Vamos têm pensar ódio, no bolso? e no bolso, Hã? no bolso. Eles têm um ódio político, né, contra a mulher, contra a esquerda, contra quem defende o meio ambiente, que foi direcionado ontem à Marina e ficou escancarado para o Brasil todo ver. E só de explicar, Robs, que a gente tem aí, galera, na tela, uns números, 995 mil inscritos no canal. Cadê o número? 995.982. Tá só no YouTube, tá na galera. tela. Pra galera do no YouTube. Tá subindo, vocês estão vendo que tá subindo. Galera, ajuda a chegar a 1 milhão. Vamos! Juliana Bittencourt, vamos. Jordana Lima, se inscreve. Juliana Bittencourt, Edson Martins, Letícia Mamãe Cansada, que tá aqui direto. Se inscrevam aí também, ó, no Instituto Conhecimento Liberta, porque a gente tem vários canais paralelos do ICL e esse tá chegando a 1 milhão. Então vão lá, esse é o principal. Se inscrevam para a gente chegar a 1 milhão. Estamos pertinho, vai lá Solange Silveira, vai lá Gladys Garcia, vai lá também o César Augusto, que está aqui todo dia. Se inscrevam. Ó, chat em peso aqui apoiando a ministra Marina Silva. Beatriz dizendo, se a ministra é uma mulher, merece respeito pelas duas coisas. É óbvio, Nelson dizendo, todo apoio à ministra Marina. Nath, estes caras são um bando de mal educados, eles não respeitam as mulheres, não respeitam nada pelo jeito, tá? Nada, nem a mãe que eles têm, já digo assim também. César Augusto, os caras desrespeitando a Marina e pedindo respeito dela, é desaforo, é um desastre. Viva Marina Silva, Solange, a Fátima dizendo que Marina é uma guerreira, Solange também falando que a Marina arrasou. Bom dia, Rolenautas. Sim, gente, os senadores falando como se estivessem com medo da Virgínia, fazendo um paralelo aí entre Virgínia Fonseca no Senado e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E o caso é tão doido se a gente fizer um paralelo entre as duas, porque a Virgínia foi chamada de testemunha exemplar, cara, pelo presidente da CPI. E aí ninguém também teve a coragem de cortar o microfone dela. Nem mesmo quando ela se irritou com a Soraya Tronic. Vamos relembrar aí, porque relembrar é importante. Memória fresca. A gente vai colocar, e a questão é, vamos pra senhora... Pega vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. Olha isso. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Senhora... Tá dando esporro. Virgínia, eu tô tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer os... Nós vamos Desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir até para que a gente continue com essa... Vamos continuar. Com essa oitiva harmônica que a senhora Virgínia respeitasse aí a opinião da nossa, assim como nós respeitamos a sua aí durante toda essa oitiva, que a senhora respeite aí o posicionamento da nossa relatora. Obrigado. Um contraste assim gritante, né? Marina, uma mulher negra, amazônica, política, ambientalista, que é atacada de forma violenta. E aí a gente tem outra branca, milionária, rainha das bets, protegida com todo amor e carinho por conta dos seus 54 milhões de seguidores. É um bando de cagão. Eu não tenho outra coisa para dizer, sabe? Claro. É isso. Essa galera tava querendo usar, né, a Virgínia de escada para ganhar seguidor. Ninguém queria encurralar a Virgínia. Foi uma coisa patética. Eles só faltaram pedir autógrafo da Virgínia, tiraram selfie, pediram vídeo para a esposa. Foi uma piada. Mas a piada maior foi o ataque à Marina Silva ontem. Aquilo ontem conseguiu superar a vergonha que tinha sido essa bajulação à Virgínia. Ontem ainda superaram com esse ataque misógino e, enfim, covarde a Marina Silva. Então, é vergonha atrás de vergonha. Mas o que a gente vai esperar também de uma política que se rebaixou ao bolsonarismo? Isso tudo, boa parte tirou disso, do Bolsonaro. É reflexo do Bolsonaro. O Bolsonaro, o legado do Bolsonaro foi rebaixar a política. A gente lacradora, né? A gente machista, a gente fascista. Então piorou muito, né? E boa parte desses aí, tanto que tiraram foto com a Virgínia quanto os que atacaram a Marina,
são Bolsonaro. Até a Soraya tirou foto com a Virgínia, cara. Falo nada, só comento. Vamos para a macetada de notícias, porque tem mais, galera, tem mais. Vamos lá, tá? Porque enquanto o Senado e o Congresso, né, discutem os excessos das bets em uma CPI, o estado do Sergipe lança a sua própria loteria. Tá, você ouviu isso mesmo que eu disse aqui. O Banesse, que é o Banco do Estado de Sergipe, anunciou a Lotese, a nova loteria estadual sergipana. Essa é a primeira loteria do tipo operada por um banco público no Brasil. E aí, segundo o presidente do Banese, o objetivo é evitar que o dinheiro dos apostadores continue escorrendo para as plataformas estrangeiras. Ou seja, escorre aqui, tá? Diz ele o seguinte: enquanto não existir uma loteria estadual de cunho público, os apostadores continuarão encaminhando recursos para fora. Vão ser mais de 600 tipos de jogos disponíveis, entre eles raspadinhas e também jogos de números. As apostas vão de 10 centavos a R$100, com prêmios de até R$1,5 milhão de reais. Tudo com a promessa de controle e destinação social. Olha o verniz que eles passaram, Guga. 33% da receita líquida vai para a assistência social, 22% para a cultura, 25% para o esporte e 15% para o meio ambiente. Agora é o seguinte, no fim das contas, a questão é: será que é apostando que a gente resolve o problema das apostas, Guga? Assim, de fato, as pessoas não encaram como um problema de saúde. A gente está falando sobre vício. A gente está falando sobre famílias que deixam de abastecer a sua geladeira para apostar e perder e dar dinheiro para Virgínia Fonseca. Tá? Na real, no fim é isso. É isso. Mas é um caminho dono da Bet, né? Caminho. Para levar o Ciro para assistir o GP de Mônaco no jatinho. É tipo isso. Tem nessa. Viaja Ciro Nogueira, que foi expulso da CPI das Bets pela Soraya Tronic. Né? Soraya Tronic deu um pedal a Robinho, falou que ele não entra mais ali, porque o cara pegou carona num jatinho de um dono de uma Bet para viajar. Para viajar, para assistir o GP de Mônaco. Foi de Bet. Ele foi de Bet. Ele pegou um jatinho, queimou o filme. Mas quem é que Ciro Nogueira tem filme, né? Já tá queimado há muito tempo. Agora, né? Quem é Ciro Nogueira? Mas é isso que você falou. Bet é o caminho? Não é o caminho. Agora é sem volta essa história, né? As bets hoje, elas sustentam, inclusive, a mídia. TV Globo, SBT, Band, todos os canais já estão começando a ser sustentados pelas bets. Quem está salvando boa parte das mídias, da comunicação é a bet. Então, assim, eu acho que, infelizmente, é um caminho sem volta. E dentro disso, já tem gente querendo criar agora um aumento de imposto para que o governo arrecade mais, por exemplo, junto às bets. E aí, nesse pensamento, vem aí o pessoal lá do governo de Sergipe falando: vamos logo criar, então, a bet, a pessoa aposta direto aqui na nossa bet. Não é nem criar um imposto a mais para quem está apostando nas bets, é criar a sua própria bet. Pega a grana e investe no que tem que investir. Esse é o pensamento de um caminho que já não tem volta. Eles estão tentando talvez ser pragmáticos, sei lá. Ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, informou que a gente está gastando, os brasileiros, por mês em bet. Sabe quanto, Robs? Quanto? 20 a 30 bilhões por mês. 30 bilhões. Ontem foi ratificado o valor, porque antes era menor no cálculo deles. Ontem ele falou que, com base em dados, agora com novos dados, blá, pode afirmar que é entre 20 a 30 bi. Tem mês que chega a 30 bi que a galera tá gastando. É 30 bi. É muita grana, velho. Então, infelizmente, virou uma doença mesmo. E dentro dessa doença, tem gente, pelo menos, tentando usar esse dinheiro aí de uma maneira que não seja só para enriquecer a Virgínia, digamos assim. Mas, caraca, eu fiquei impressionado com esse dado que o Galípolo passou. Chocada com esse número. Meu Deus, eu tô passada.
Passada, tô passada. E ó, a equipe local, a imprensa local do Sergipe deu a letra. Vamos ver aí. Fábio Mitidieri entrou na onda das bets. Enquanto assistimos a uma CPI no Senado debatendo os efeitos terríveis desse tipo de jogo, o governo de Sergipe, através do Banese, lançou a Lotese. Agora você pode se endividar jogando no Tigrinho do Fabinho, do governo de Sergipe, na verdade. E diferentemente da Loteria Federal, que temos aí há décadas, ou de outras loterias com jogos diários e semanais, a Lotese funciona também como uma bet. Além dessas modalidades tradicionais, você pode apostar em jogos esportivos e nesses tigrinhos da vida. Esses joguinhos são uma das partes mais problemáticas dessas bets, pois o resultado da aposta sai imediatamente, algo que é muito mais viciante do que outros tipos de aposta. São joguinhos de cassino, com desenhos e um marketing de diversão. E não sei se, como as bets privadas, a Lotese vai encher os bolsos dos influenciadores daqui de Sergipe. Mas se tem um lado bom nisso, é que o prejuízo dos apostadores irá para o Estado, atendendo áreas como inclusão e assistência social, cultura, esporte e meio ambiente. Segundo o presidente do Banese, a Lotese oferecerá jogos seguros ao povo sergipano e seus lucros serão investidos no desenvolvimento de Sergipe e na melhoria da qualidade de vida de nossa gente. E tem outro lado bom, é que se você perder tudo no tigrinho do governo, certamente o Banese terá uma linha de crédito para você. Por acaso, eu tenho conhecimento de pessoas que tiraram suas vidas, de separações, de famílias indo à bancarrota, de agiotas? Não. A senhora nunca ouviu nada sobre isso? Falou em tudo. O sergipense, que é imprensa local lá do Sergipe, e que tem uma representação ali, tem bastante engajamento nas redes sociais, mas é isso, né? Falou ali, resumiu tudo. E esse olhar em achar... Esse olhar não, esse verniz, né? 20% para o meio ambiente, 10% para a cultura. Ora, o ponto não é o fim, o ponto é a origem, é o jogo, é o vício. E ele foi bem debochado no final, né? E no fim você ainda vai se endividar com o banco. Você primeiro perde sua grana e depois pede um empréstimo ao banco que criou o jogo que você tá ali perdendo sua grana. É genial, de fato. Rob, só avisar pra galera, já é meio de 5, olha, tô fazendo isso todo dia agora. Entrem. A gente tá falando de bet, mas não é bet, aqui é só voto que eu tô pedindo. Pra mim e pro Príncipe William lá no Prêmio Best. Então entrem no Prêmio Best, que a gente tá melhorando lá no ranking, hein? A gente tá ficando bem lá. Então entrem no Prêmio Best, vamos mostrar a força do rolê, vamos mostrar a força do ICL. Votem no Prêmio Best. É o famoso rolê aleatório. O Príncipe William, o De Luca concorrendo. O De Luca concorre como jornalista influenciador. Eu também tô na categoria jornalista influenciador. E o De Luca tá também no influenciador de política e jornalista influenciador. Não é pouca coisa, não. Influenciador de política. E eu tô no de influenciador de opinião. Então entrem lá e votem, galera. Influenciador de opinião, influenciador de política, jornalista influenciador. Estamos nós dois concorrendo. Entrem, votem, sentem o dedo. A gente vai jogar aí já no chat o link. E é isso. Eles apertaram o botão. Eu quero ver Guga, quero ver o William De Luca recebendo caneco, mas eu quero ver o discurso, eu quero ver o que vocês vão falar, eu quero. E Best neles, galera, William De Luca e Guga Noblar, vamos votar e botar o rolê lá no topo, porque a gente merece, tá? Deixa eu mandar um beijo aqui pro Ricardo, tá dizendo que meu cabelo tá demais, desejando ali apoio, suportando ali a ministra Marina Silva. Suzana dando parabéns pelo programa. A Lucimar dizendo que trocando 6 por meia dúzia. Guga, você ligou o liquidificador com o microfone aberto? O Marcos Assis tá falando aqui no chat, cara. Mas tá rolando barulho de novo na cadeira hoje? Rolou. Pessoal não aqui, é a cadeira, é quando você começa a digitar do lado do microfone. Você tá digitando. Aí tá falando, eu que tô assistindo com fone de ouvido, agradeço se você puder ficar mais quietinho. Então joga o link lá pra galera, Vitão, lindão. Joga o link pra galera. Interpal nas bets, Ciro. Vamos nessa. Nena, cadê o William? O William volta amanhã. Quarta-feira, Interpal está na área, Nena. E o Fernando dizendo, o Will também está concorrendo como influenciador de atestados médicos. Olha a fama quando pega. Pelo amor de Deus! Príncipe. Eu tenho mais uma, tá? Essa vem de uma academia. Porque uma personal trainer... Trainer não, trainer.
que é uma mulher cis, ela foi confundida com uma mulher trans na academia. E aí, deu bafafá. A personal trainer em questão é a fisiculturista Kelly Moraes, de 45 anos, que foi impedida de entrar no banheiro de uma academia em Boa Viagem, que fica em Recife, após ser abordada por outra mulher que achou que Kelly era uma pessoa trans. O vídeo do constrangimento ganhou as redes e também mostra um homem que acompanhava essa mulher tentando intervir com agressões verbais. E aí, segundo Kelly, ela já tinha usado o banheiro e estava só descendo as escadas quando foi interrompida. Vamos ver o que ela disse. Idade, Kelly, pra provar ele também? Sim. Tu é ridículo! Tu é ridículo, é você! E você metendo no bagulho assim, ela é mulher! Você é louco! Sim, se não tem um banheiro lá embaixo pra ela. Não tem um banheiro lá embaixo pra ela. Não tem um banheiro. Tem um banheiro lá embaixo pra quem? Pra você, tem lá embaixo. Eu sou o quê? É inclusa. Eu sou o quê? É inclusiva, tá lá embaixo. Vocês estão escutando? Tá inclusivo lá embaixo. É inclusive lá embaixo. Eu quero gravar ela. Aqui, não. Eu quero gravar ela. Eu vou entrar aí, porque eu não vai entrar, não. Não vou, não. Não vai entrar. Olha a confusão, porque eles acharam. Porque eles acharam. Vem me tirar. Vem tu me tirar. É inclusive lá embaixo. O cara mandou essa. Você, eu vou lhe processar. Você e ela. Processa. Viu? Vou processar. Vou processar. Inacreditável. Porque você e ele vai provar. Você e ele vai provar. Bora. Vem. Bora. Vai pro banheiro. Esses dois aqui, ó. Inacreditável. Vou procurar saber de você. Vou processar. Por que as pessoas se preocupam mais com o vizinho do que com elas, hein? Eu sempre me pergunto sobre isso. Assim, por quê? Né? Em nota, a academia Selfit se pronunciou contra o ocorrido e informou que encerrou o contrato do casal que começou a confusão. É o mínimo, academia. E aí a vítima, a Kelly Moraes, também se pronunciou em vídeo e informou que irá, sim, processar o casal. Vamos ouvir a Kelly, depois quero te ouvir, Guga. Lógicos, constrangimento. Eu, sinceramente, tô envergonhada, não por ser comparada com a trans, que para mim é um elogio. As trans são lindas e cada uma tem sua história e tem suas guerras, mas envergonhada pela vergonha. Você tem o direito de ir para qualquer lugar. Ela é linda, né? Você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe quem você é, o que você faz, quando você tem dignidade, entendeu? Mas às vezes as pessoas são tão ruins e depende muito do que também você viveu. Existem gatilhos na sua mente. Eu tô aqui impressionada, porque em nenhum momento ela titubeou de pedir desculpa ou de achar que ela tá errada. Olha, só show de horror aqui no rolê hoje. Infelizmente, galera, desculpas. Vai lá, Guga. Que triste, que decadente. E isso é o legado, mais uma vez, gente, do bolsonarismo. Daquele. Esse tipo de ataque, né, esse tipo de perseguição, isso é fomentado por quem? Pela extrema-direita bozoloide mesmo, pelos olavistas, pelos preconceituosos, pelos homofóbicos. Essa gente que ataca minoria, esse pessoal, eles estão indo para cima e colocaram como alvo, e colocaram um alvo nas pessoas trans. E aí você vê um bando de idiota que inclusive acha que é trans e já vai pra cima. Basta, inclusive, achar na cabeça dessa gente. É completamente errado, obviamente, em qualquer nível, e o cara ainda acha, ele nem tem certeza. Enfim, basta. Mas é isso, a gente tem hoje um ambiente, né, de ódio que foi fomentado aí nos últimos anos, e o resultado é esse. É ataque a professor, é ataque a artista, é ataque a jornalista, é ataque a quem é gay, é ataque a quem é trans. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que encarar pela, não sei, talvez para sempre. Mudou. O Brasil agora é um país ainda mais
hostil, digamos assim. As pessoas, o Brasil sempre foi um país extremamente hostil. Agora, eu acho só que as pessoas se sentem ainda mais livres para demonstrar essa hostilidade, né? Assim, sempre foi homofóbico, transfóbico, é um país racista. E com o bolsonarismo, essas pessoas se sentiram mais livres para expressar isso, porque tinha no poder um presidente que expressava isso. Então é claro que isso incita a turba a se comportar assim. E ó, eu vi que a Nena, Ciro Luiz, tem uma galera aqui pedindo o link, Vitão. O link. O Vitão tá sabotando a gente. O link do IBEST? Vai entrar o link do IBEST. Pelo amor, o link do IBEST agora. Cadê o link do IBEST? A qualquer momento. A qualquer momento na sua televisão. O chat pede, Vitão. O chat pede. Vamos virar essa votação aí. A gente está ficando cada vez melhor lá no ranking. E votem em mim e no Deluca, como eu falei, já o Vitão vai parar de sabotar a gente, vai jogar aí o link. Tamo junto. A culpa é do Vitão. A culpa é do Vitão. A culpa é do Vitão. Libera o link, Vitão. Libera o link pro chat pra gente votar no William e no Guga no Prêmio IBEST. Vou trazer uma outra enquanto isso, tá? Porque tem um clima de revolta rolando aqui na Zona Leste de São Paulo. Presta atenção. Tem uma treta aqui, na verdade, rolando porque a prefeitura é contra mototáxis na cidade. Os aplicativos estão brigando judicialmente porque querem que funcionem os táxis aqui para levar a galera num trajeto mais rápido, mais barato. A gente entende tudo isso. Por outro lado, temos os motoboys que trabalham para essas empresas. Então é o seguinte, vem comigo, porque uma faixa foi instalada no local onde uma mulher morreu atropelada por um ônibus municipal. E aí tinha uma mensagem direta, tá? Essa faixa. Cuidado com os ônibus de São Paulo. Preserve sua vida. Isso da mulher que morreu atropelada, tá? O protesto foi organizado por Júnior Freitas, que é motoboy e ex-candidato do PSOL, em resposta à atuação da prefeitura após um outro acidente que envolveu uma passageira de mototáxi, tá? Esse acidente aconteceu na Avenida Tiradentes. Ela era passageira de um mototáxi e aí um outro carro, tô falando de uma avenida bem movimentada aqui em São Paulo, tá? Um outro carro que estava parado, de repente abriu a porta do nada. Essa porta, infelizmente, pegou, né, a Kelly, que infelizmente veio a óbito. O motorista da moto não, tá? Isso aconteceu aqui em São Paulo. Agora preste atenção, porque lá a prefeitura fez o seguinte, já que ela é contra ter mototáxi aqui em São Paulo, ela disse assim, ó. Preserve sua vida, o serviço de mototáxi é proibido. Foi lá o prefeito Ricardo Nunes, que é contra tudo, colocou essa faixa lá, tá? Então, assim, o que está acontecendo aqui é uma treta coletiva. Nós não sabemos se podemos pegar mototáxi ou não. Se a gente sofre um acidente, para onde que a gente é levado? A prefeitura diz que não tem como marcar. A prefeitura diz que instalou faixas de segurança para motos exatamente para diminuir o número de acidentes na cidade e que essas motos contribuiriam para um aumento, então, dos acidentes. Enfim, Guga, tá um rebu aqui em São Paulo e a gente não sabe o que fazer. O fato é que agora o prefeito Ricardo Nunes diz que essas empresas só querem lucro e que não vai liberar. Em Brasília tem mototáxi? Acho que não também, né? Pois é, não, Brasília não tem. Não tem tem, no né? Rio de Janeiro, em São Paulo. Brasília não tem ainda não tem esse serviço. Mas é aquela questão, né? Esse tipo de regulamentação tem que ser feita e tem que passar, obviamente, pelos políticos. Só que aí vira uma briga da empresa recorrendo à justiça. Aí a política barra, aí vai ter a discussão, mas antes vem o juiz e aí libera de novo. Aí libera aí depois dia, barra, aí libera. Fica nessa briga entrando sempre ali na justiça e fica uma coisa meio torta, né? Meio. A gente não sabe direito se tá valendo, se não tá. E o resultado, infelizmente, a gente viu agora, né, essa tragédia, e isso acaba dando argumento para quem
de fato, acha que da maneira como tá bagunçado, que precisa ter mais regra, que precisa regulamentar de uma maneira que se torne mais rígido, talvez, as regras para que isso funcione de uma maneira melhor. É a política, no fim das contas, a gente elege os políticos para isso. É a política que tem que criar essas regras, e não é um juiz que tem que, numa canetada, decidir se pode ou não ter esse tipo de serviço, mas virou isso, né? Virou essa briga, esse ioiô, vai para a justiça, volta, aí o político barra, enfim. Infelizmente, essa história da garota que morreu, né, também a gente tem que reforçar que no trânsito não se brinca, né? Não. E essa garota que morreu foi porque a pessoa quis brincar de abrir a porta do carro. O carro estava parado, ela abriu a porta para brincar e a moto bateu na porta e morre uma garota. Novinha. Olha como foi o acidente dela. Olha como foi, bizarro. gente. Então, enfim, acabou com a vida dela, acabou com a vida também, provavelmente, da pessoa que provocou o acidente. Foi um acidente, ela não queria, obviamente, fazer isso, mas vamos sempre entender que no trânsito realmente não se brinca. Terrível, terrível. Vou trazer outra aqui da Terra da Garoa, tá? Outra. Porque teve um jogo aí, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. E aí, o São Paulo ganhou o jogo, mas a vitória, sinceramente, cá entre nós aqui, Guga, ficou em segundo plano. Por quê? Porque após o segundo gol do Luciano, né, que sacramentou a vitória tricolor, o lateral esquerdo venezuelano do time argentino, o Navarro, ele começou a chorar. O cara ficou visivelmente abalado, o que causou uma estranheza de todos que estavam ali. E aí, o segundo relato do próprio jogador, o paraguaio Bobadilla, teria cometido um ato de xenofobia, dizendo que Navarro era um venezuelano morto de fome. Pegou aí, né? O paraguaio dizendo que o venezuelano era um morto de fome. Nem são latinos os dois, né? Eu não entendi a diferença entre um e outro. O que eu sei é que se chama xenofobia, né? E aí, obviamente, que o jogador que sofreu essa violência ameaçou sair de campo, mas ele seguiu aí até o final do jogo. E aí, nas redes sociais, o Navarro se manifestou sobre o ocorrido. Vou abrir aspas aqui, tá? Pra gente ver o que ele disse. Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive meu país. Espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. A equipe argentina também se manifestou. Ela disse o seguinte: nos solidarizamos profundamente com o Miguel e com sua família neste momento. Como instituição, levamos a voz contra qualquer forma de discriminação. Não há lugar para o ódio no futebol. O Navarro, obviamente, que registrou um boletim de ocorrência no Juizado Especial Criminal do estádio e diz que buscará justiça pelo ocorrido. A Conmebol, gente, que é aquela que não faz nada, diz que vai apurar o caso. Eu não vou ficar esperando a Conmebol. Você vai ficar esperando a Conmebol, Guga? Obviamente que não, né? Também, né? Agora, o São Paulo e o Bobadilla, até o momento, não se manifestaram sobre o caso. E mais, nem o técnico do São Paulo que foi questionado. Sabe o que ele disse? Eu não sei nada sobre o ocorrido. Ele se irritou com a pergunta do repórter e disse que não sabia de nada sobre o ocorrido. O técnico de futebol não quis se manifestar sobre o ocorrido. Ele só queria falar sobre a vitória do São Paulo. Fala sério, Guga! Hã? Somos todos latinos ou não somos? O que faltou? Quem faltou nessa aula aí? Quem faltou? Todos latinos. E esse sujeito Paraguai, que mico. E o São Paulo, a se confirmar isso, vai ter que se posicionar, porque assim como a gente não pode aceitar racismo, não pode aceitar xenofobia, que é um tipo de racismo, deixa de ser. E você vê a ignorância, né? O cara querendo usar uma situação em que a Venezuela está passando por problemas de fato sociais, tem lá gente indo embora da Venezuela, a Venezuela passa por problemas econômicos, o cara usa isso para fazer um ataque ali no meio de uma partida, de uma maneira covarde, de uma maneira vergonhosa, né? Triste, inclusive, ele fazer isso, você usar o país que está numa condição ruim para fazer um ataque,
dessa maneira, né? Enfim, uma vergonha para o São Paulo, uma vergonha para o futebol. O futebol é muito discurso de ódio, né? Futebol masculino, não feminino. O feminino é outra coisa. O feminino é o oposto do masculino. O feminino, ele inclui, o feminino abraça, aceita. O masculino é exclusão, é ataque e é discurso de ódio. Sempre foi. Você vê jogador usando às vezes a condição social do outro jogador da Série A, falando que o da Série C é pobre, e agora atacando com racismo, a gente vê, e aí atacando com xenofobia. Futebol masculino, infelizmente, um horror, né? Se repete, né? Aporofobia, se repete o discurso de ódio. Xenofobia, racismo, olha, é um horror, Deixa eu trazer uma dos States agora, Letícia. Vou pular nosso roteiro, porque o programa já está quase terminando. Só para dar essa notícia aqui. Porque uma cubana, apoiadora de Donald Trump, tem um marido deportado sem explicação, tá? O nome dela é Liam Paz. É uma cubana que foi para Miami achando que o sonho americano seria forever, né? Só que ela tomou um baldaço de gelo. Um choque de realidade, vamos dizer assim. Porque o marido dela foi deportado pelo governo que ela mesma apoiou. Entendeu o lance? Pois é. Ela votou no Trump, apoiou o Trump, é a favor da política de imigração de Trump, mas ela agora sentiu na pele o que aconteceu, né? O marido dela, o Alian Mendes, ele foi deportado sem ter cometido crime nenhum. E aí, segundo ela, sem chance nenhuma de recorrer. A ordem veio de surpresa e, para completar, ele está impedido de voltar para os Estados Unidos pelos próximos 10 anos. E aí ela disse o seguinte: senti que fui enganada. Sempre acreditei que só quem tinha histórico criminal seria expulso, disse ela em entrevista à Univision. Agora ela vai tentar entender, né, o que aconteceu enquanto segue a rotina de cuidados sozinha, né? Cuidando dos filhos, sendo que um deles é PCD. Olha que treta, Guga. É isso, Trump é um fascista que persegue a todos, minha querida, e você elegeu esse sujeito, vai ter que sentir na pele agora a bobagem que fez, está sentindo na pele. O Trump está mandando embora estudante que tem green card. Inclusive agora ele está proibindo a entrada de estudante, está querendo dificultar o visto estudantil também, o que vai fazer com que muita gente que estuda nos Estados Unidos perca essa possibilidade, e as universidades de lá também vão perder muita grana com isso, porque estudante gringo não tem direito à bolsa, não tem direito a desconto, paga de maneira integral as universidades. Então tem, e 1/3 quase, né, dos estudantes, 27%, uma coisa dessa, são de fora, é muita gente. Eles vão perder muito dinheiro, é muita grana que entra, que eles vão perder. E isso é o de menos. O mais importante é que os estudantes vão perder o conhecimento, que vão deixar de adquirir e que vão deixar também de expandir e de oferecer, porque eles também oferecem conhecimento. Então são os dois lados que perdem. É uma tristeza, né? A gente vê um fascista no poder, o resultado é esse, é perseguição atrás de perseguição, e essa daí ajudou a eleger. Então quem tem que de alguma maneira sofrer na pele as consequências de ter um insano no poder são esses que o elegeram, e ela, portanto, em algum grau merece isso. Sabe que anteontem fui jantar com um amigo, ele mora em Boston, ele está aqui no Brasil, ele trabalha no exército lá, inclusive. E ele me contando, Guga, o desespero, o pânico que as pessoas estão vivendo. Ele me mostrou um grupo de WhatsApp que eles têm, porque o grupo vai falando, né, vai noticiando onde a ACE está naquele local e quem prendeu. Porque a questão ele falou, eu moro numa casa compartilhada, né, são vários andares, cada família mora num andar. Se tiver alguém ilegal no segundo andar e eu que tenho green card moro ali, eles me levam junto, assim. É um pânico, assim, horrível, uma insegurança, as pessoas com medo de trabalhar, isso a gente já falou aqui também algumas vezes, mas a questão é que se você não trabalha, você não tem dinheiro. E aí ele falou, e aí é difícil pra gente pensar que, por exemplo, o dólar alto do jeito que tá, a gente sabe que precisa trabalhar porque a gente ganha mais dinheiro.
Ele sustenta a família dele, que mora aqui no Brasil. Então, assim, é uma situação em que eu preciso trabalhar para me sustentar minha família. Eu sei que o dólar está alto, essa seria a minha chance de conseguir mandar mais dinheiro para o Brasil, enfim, para pagar o plano de saúde do meu pai e afins. Só que eu não posso, vivo em pânico. Vivemos em pânico olhando o grupo de WhatsApp para saber onde a Ace está, deportando para a gente fugir, ficar andando para outros lugares. Como é que se vive assim, Guga? Estados Unidos cara. Agora é isso. Pois é isso, é um país onde agora você é perseguido. É um país onde você, quando for entrar nos Estados Unidos, eles estão olhando seu celular, a sua rede social, para ver se vão permitir a sua entrada. É um país que só quer um pensamento único, só quem é a favor do Trump. Isso é o quê, gente? O que aconteceu com esse país, que era um exemplo da democracia? Isso não é mais uma democracia. Não faz tempo. Ele está corrompendo a democracia. Esse é o resultado de se eleger um fascista, um insano. E o Trump tem um passado nojento, né? Como é que você elege alguém que já foi acusado pela mãe dos seus filhos de te estuprar? A mãe dos filhos do Trump diz que ele a estuprou, dizia que foi estuprada por ele. A Ivana é a filha, mas a mãe, Ivanka, sei lá, dizia que o Trump tinha estuprado. Ele também começou a carreira dele como dono lá da empresa de construção de imobiliária do pai dele, pegando a imobiliária num processo por racismo, que o pai não vendia casa para negro, para preto, não tinha essa. E foi condenado a pagar uma multa. Ele contratou um advogado picareta que espione, que suborna para vencer um processo que ele já tinha perdido. Que ele ia ter que pagar uma multa milionária que ia acabar com o negócio deles. É assim que ele toma conta do negócio, porque a empresa era processada por racismo, ou seja, estuprador racista. Esse é o passado do cara. E votaram nele. E elegeram um cara que atacou a democracia, que ataca a democracia, que mandou invadirem o Capitólio, que tentou dar um golpe, que disse que a eleição foi fraudada, e que diz até hoje que a eleição que ele perdeu foi fraudada, e que, portanto, cria uma narrativa contra a eleição. Foi eleito de novo, agora vão ter que pagar. O mundo inteiro, né, infelizmente, vai ter que pagar por isso. Exatamente, respinga aqui também, não pense que não. Estamos quase acabando, deixa eu trazer o último recado, mas não menos importante, que é o seguinte: o podcast Império Malafaia já foi ouvido por mais de 500 mil pessoas e está no top 3 podcasts em alta no Spotify. O ICL continua sendo alvo de ataques e uma verdadeira campanha de ódio promovida por ele, né? O próprio pastor Silas Malafaia. Mas nós não vamos nos intimidar não, tá? Nós temos muito mais revelações para trazer à tona e agora, além de ouvir o podcast, você também vai poder assistir ao documentário inédito chamado Império Malafaia. E nessa produção originalíssima aqui do ICL, a gente vai mergulhar ainda mais a fundo na investigação da Juliana Dalpiva e também do Igor Melo e revelar toda a verdade sobre o patrimônio milionário do pastor que financia a extrema-direita aqui no Brasil. A estreia do Império Malafaia, o documentário, é nesta quinta-feira, dia 29, também conhecido como amanhã, às 8 horas da noite, aqui no ICL, e terá também a presença de Eduardo Moreira. Mas, para poder curtir, para poder assistir e ver o papo depois com o Edu, com a Ju e com o Igor, você precisa acessar aquele link maroto que só o Guga Noblar lembra dele. Qual é? É aquele link maroto que... eu quero Juca Lion, eu quero Ramar, Juliana Bittencourt, a Letícia, mamãe cansada que tá aqui. Eu quero também o Marcos Assis entrando lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br. O Gráfica Rápida, entre lá também. Vitor Thiago, Cecília Vasconcelos, também o Daniel Balaguer, tá todo dia aqui o Daniel Balaguer, rolezeiro. Entrem agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br, Gladys Garcia, vai lá, Liz Longo, também Arthur Tim, não esquece de entrar no roleicl.com.br, porque esse doc vale a pena, a gente tem que entender cada vez mais sobre a história do Malafaia, que virou um personagem da política também. Então vamos aprender, vamos lá, porque a equipe que fez é
vocês sabem, os melhores repórteres do Brasil. Então vamos pra cima, Thaís Vaz e Emerson Obara no roleicl.com.br. É isso, amanhã, Império Malafaia, aqui no ICL, às 8 horas da noite, um documentário inédito que vai abalar Bangu. Eu garanto pra você. Guga, beijo pra você, comunidade amada do meu coração. Tamo junto. Vitão, Letícia, beijo pra vocês. Beijo. Fiquem Seguimos agora com na o programação Pobre de do Direita, ICL. com Gessé Souza. Com o Pobre de Direita, do Grande nosso Gessé. querido Gessé Souza. Beijo, comunidade. Obrigado pela sua companhia. Até breve. Atenção, é amanhã. Depois de mais de um ano de investigação, está chegando o momento de mostrar tudo o que Silas Malafaia nunca quis revelar. Amanhã, dia 29, a partir das 8 da noite, o ICL exibe o documentário Império Malafaia, uma investigação exclusiva sobre o patrimônio oculto, poder político e o uso da fé como escudo para ficar muito rico. Você vai ver os documentos, ouvir o próprio Malafaia e aí você tira suas conclusões. É de graça, é aqui no ICL. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.